então 28, vamos lá no versículo 19. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, Jesus. Tu és o alfa e o ômega. Mano, fica aí. Tá falando na live, Google. Glória a Deus. Provérbios então 28, 19. Diz aí, meus irmãos, a palavra do Senhor: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. Então essa palavra aqui fala bem claro, né, meus irmãos, algo natural e que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Diz que quem lavrar a sua terra vai ter fartura, vai ter abundância. Nós podemos até trazer aqui um pouquinho mais forte, falando mais chucro, vamos dizer assim, né? Mais ou menos aqui está dizendo: cuida da tua vida, né? Entre outras palavras, lavra a tua terra. Diz aqui: o que lavrar a sua terra vai se fartar de pão. O que cuidar daquilo que é seu, né? A sua terra, aquilo que possui. Quando você lavra, você cultiva aquilo que você possui, você vai prosperar, vai produzir, vai multiplicar. Traz isso primeiro, que é acima de tudo na nossa vida, é a parte espiritual, o reino em primeiro lugar, buscar as coisas do alto, né? Em primeiro lugar, enfim, isso o Senhor Jesus deixa bem claro, e aí o restante Deus vai abençoar. Então, levando primeiramente para a nossa vida espiritual, você tem que se perguntar: você está lavrando a tua terra, a casa que é o templo do Espírito Santo, que é o teu coração? Você está cuidando deste coração? Jesus, ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Vamos levar aí de maneira natural e espiritual. Uma terra, para ser lavrada, ela é tirada ali as ervas daninhas para que ela produza. Você está tirando as ervas daninhas do teu coração. Você está cuidando do teu coração, da tua vida espiritual. Quem sabe uma mágoa que está tentando entrar no teu coração, um ressentimento, uma tristeza, né? Quem sabe até mesmo um espírito aí de depressão, de pensar na morte, que não vale a pena viver. Tudo isso são ervas daninhas, são pensamentos, sentimentos ruins que estão dominando, então, ou tentando dominar o teu coração. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Cuidar dessa terra, lavrar. Se eu lavrar a terra, eu vou me fartar de pão. É o que está dizendo aqui: eu vou ter prosperidade. Eu quero me fartar de paz, eu quero me fartar de amor, de alegria, de fé, de ânimo. Eu preciso lavrar. Não tem segredo, né? Não tem muito que inventar. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa, ela quer a fartura, mas ela não quer o trabalho de lavrar. Ou seja, ela quer colher, mas ela não quer passar alguns minutos orando todo dia. Que nem eu até usei o exemplo, depois a gente vai falar aí também sobre o tempo, que muitas das vezes a pessoa pega o celular, quando larga o celular novamente, passou-se 3 horas, mas quando ela vai fazer uma oração, ela fala ali 5 minutos de palavras e já diz: eu estou cansado, eu vou dormir, porque não adianta orar assim. Mas quando estava no celular, ficou 3 horas lá no celular sem parar, mas quando foi para orar, cansa, quer dizer, não quer lavrar. Por que eu estou falando da oração? Porque a oração é lavrar o coração, é você colocar diante de Deus o que está sentindo, as tentações, os pensamentos, aquilo que vem contrário à tua comunhão com Deus. Então muitas das vezes a pessoa quer ter paz: eu não entendo, estou sei lá na igreja, mas tenho tristeza, tenho depressão, vivo desanimado, triste. Muitas das vezes o motivo é não lavrar o coração.
não cuidar do seu coração. Quem lavrar vai ter fartura. Então, se eu lavrar diariamente, cuidar do meu coração, orar, adorar, sabe, aquele primeiro amor, às vezes acontece que com o passar dos anos a pessoa vai deixando, porque ela já conhece Jesus, já sabe quem Ele é, ela não tem mais aquele prazer de adorar, de orar. Alguns poucos louvores ali ela canta e já se entrega, já desanima, já de maneira fria, já não derrama mais o seu coração na presença de Deus. E quando a gente derrama, é no sentido de sentir a nossa pequenez, de buscar ali a misericórdia, o lavar do Espírito Santo na nossa alma, né? Ele lavar o nosso interior. Isso é lavrar a terra, né? Lavrar o nosso coração. E o negócio é sério, meus irmãos, sabe? Até eu uso um exemplo que é verídico, que é real, que aconteceu essa semana que passou, uma coisa até muito triste, mas não tem como não ser usado esse exemplo, e o Espírito Santo me tocou para usar esse exemplo, sobre esse episódio de uma pessoa que veio a se matar, se jogou lá em Osório, até mesmo o exemplo é lá de Osório, se jogou lá do viaduto e se matou essa semana que passou. E quando eu fui olhar o Face da pessoa, porque me chamou a atenção a situação, e até mesmo testemunhos das pessoas falando que era uma pessoa alegre, era uma pessoa de bem com a vida, até várias passagens bíblicas, cartazes, aqueles falando em Deus no Face da pessoa, né? E até uma das pessoas que falou acerca disso, disse que, puxa vida, essa pessoa uns meses atrás me deu um conselho, que eu estava com esse sentimento de morte, de pensar em me matar, e me ajudou. A conversa que eu tive com essa pessoa me ajudou. O que eu quero dizer nisso para você? Que às vezes nós cristãos falhamos nisso. A gente se preocupa em falar para os outros de Jesus, muitas das vezes, em querer aparentar uma fé que está tudo bem exteriormente, só que muitas das vezes o nosso coração a gente não está lavrando. Por que eu estou dizendo isso? Não estou julgando a pessoa e nem condenando, só Deus que pode julgar todas as coisas. Mas o que a gente vê? Se uma pessoa, a árvore se conhece pelos frutos, se chegou a um ponto de pensar em se suicidar e se suicidou, se matou, se jogou para morrer, é porque espiritualmente ela não estava bem. O interior dela estava doente, né? Então por que ficou doente se Jesus trouxe vida e vida com abundância? Porque às vezes a gente não lavra o nosso interior. A gente fala para outra pessoa, porque é fácil dar um conselho. A palavra de Deus é a Bíblia, é a palavra, ela é viva, ela é poderosa. A pessoa ouviu o conselho, ela creu, ela vai ser abençoada. Só que às vezes eu não estou abençoado. O meu coração está cheio de ervas daninhas e eu não estou cuidando dele. E aí que entra o que a gente está falando aqui. Nós como cristãos não podemos aceitar isso. E eu não estou falando também desse caso específico, como eu já vi vários casos até de pastores se suicidando, né? Não por que eu falo pastor? Porque é o extremo, vamos dizer, a liderança da igreja, né? Eu já vi casos desse tipo, membros, obreiros, pastores fazendo esse tipo de coisa. O que está acontecendo? Lavra a terra. Quer dizer, o que está me adoecendo no meu interior? Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que resolver em oração. O que está me fazendo mal? Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa ruim dentro de mim, na minha mente, uma tentação, algo que está me perturbando. Eu tenho que colocar diante de Deus. E lavrar é quando eu vou orar e eu falo: Senhor, eu estou com isso, Senhor, eu estou desanimado. E aí Deus vai me tratar, vai me limpar, vai tirar essas ervas daninhas da dúvida, da tristeza, da depressão. E aí, como está dizendo aqui, eu vou me fartar, eu vou transbordar de vida. Aí vai vir os frutos do Espírito Santo para o meu coração, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrando que o reino em primeiro lugar. Então, acima de tudo, lavre a tua terra. Tem muita gente que ela está
pensando em cuidar da terra do vizinho, né? Você já ouviu aquele ditado aí que muitas vezes falam, as pessoas falam em a grama, a grama do vizinho é mais verde, né? Você já ouviu falar? A grama do vizinho é mais verde que a minha. A casa do outro parece que é melhor. O outro parece que tem mais paz que eu. O outro parece que está melhor que eu. Por que será? Porque talvez ele está lavrando, porque talvez ele está adubando aquela grama. Quer dizer, a atitude de lavrar é que vai mudar a minha vida. Se eu lavrar o meu coração, eu vou melhorar. Se eu cuidar dele, buscar a presença de Deus, eu vou melhorar, eu vou me encher da vida de Deus e as coisas vão melhorar em nome de Jesus, amém? Então pensa como está escrito aqui: o que lavrar a sua terra, o que é seu, o que você possui, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A maior riqueza a gente sabe que é a alma, o nosso coração. Jesus não morreu por bens materiais e nem pelo nosso corpo físico, porque Ele morreu para salvar a nossa alma. A maior de todas as riquezas, que é eterna, é a nossa alma. Eu estou cuidando dela. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não é o que a Bíblia ensina? Eu estou protegendo, lavrando, cuidando. Agora vamos levar para as outras áreas também da nossa vida. Lavrar a sua terra, seu coração. Você está cuidando da sua família? Por exemplo, o casamento. Você está lavrando o teu casamento? Claro que poderia ficar aqui dando um monte de exemplos, né? Mas eu até brinquei com as pessoas hoje. Eu falei, às vezes a pessoa quando namorava, ela cultivava, ela lavrava. Aí os bichos eram pequenos, né? Chamava de gatinho, de gatinha, né? Aí depois que casou, os bichos começaram a aumentar. Agora é ô cavalo, ô vaca, né? Começa a aumentar os bichos e a pessoa começa a deixar de cultivar o amor, deixar de cultivar aquilo que Deus deu para ela. Aí antes levava para dar uma volta, pegava na mão, sei lá, dava uma flor, nem que seja colhida do chão lá das plantas, mas ia lá e dava uma florzinha, tratava bem. Agora não cultiva mais. Ah, mas eu queria um casamento de amizade, de união, de paz, de alegria. Aí às vezes está fazendo uma tempestade num copo d'água, como se diz, e literalmente, né? Tem gente que briga por causa de um copo fora do lugar, briga às vezes por causa de uma toalha que está fora do lugar, uma coisa da casa que está fora do lugar. A pessoa está lá brigando, xingando, retrucando, quer dizer, criando problema, sendo que é para valorizar aquilo que Deus deu. Então lavrar o casamento, né? Leva para o lado: ah, pastor, mas eu não sou casado, ou não tenho esposo, não tenho esposa. Mas até para nós aprendemos até um dia, quem sabe, né, dar um conselho, né, para um casamento, para um casal, porque a Bíblia é o nosso conselho. Não é porque nós temos ou não temos, a gente fala da Bíblia, né, da palavra. Então às vezes você pode até se deparar com um casal que está à beira da destruição, e o problema é não lavrar, né? Lá quando eram namorados, cuidava, se valorizava, buscava uma união. Depois de um tempo começou a haver só briga, só discussão, só separação, só discórdia. Então está faltando lavrar. As ervas daninhas das brigas, né? Em vez de ser união, é adversário, é um contra o outro, né? E aí começou a crescer a erva daninha do egoísmo, da soberba, da briga, da competição, de um querer ser mais que o outro diante dos filhos. Enfim, tem que lavrar, tem que tirar desse casamento aquilo que está atrapalhando a união, a paz, o amor de reinar na vida desse casal. Leva para o lado dos filhos a mesma coisa, irmãos. Às vezes acontece da pessoa querer uma união na sua família, mas ela acaba deixando a raiz de briga nascer. Quem sabe até ela promove falando mal de alguém, do familiar, e aí conta os problemas ou conta os defeitos de um para o outro, e fica criando aquelas intrigas no meio familiar. Aí quando vem, estoura lá uma bomba, uma briga
na família, a pessoa fala para Deus: eu não sei porque minha família não é unida, porque ela mesma promoveu a briga, ou se não promoveu, incentivou. E o que Jesus nos fala? Que a gente tem que ser pacificador, promovedor de paz. Então, quando vierem falar mal, deixe, como se diz o ditado, entrar no ouvido, sai no outro. Promova a paz, a união na família, que um venha perdoar o outro, um venha entender que cada um tem um defeito e que nós temos que nos amar mesmo com os defeitos, né? Então é uma maneira de cultivar o amor e a união na família, né? Leva para o lado até da saúde. Eu citei hoje também, não sou perfeito, ninguém é, mas até na área da saúde eu conheço um caso, irmãos, de uma pessoa que até hoje sofre na área da saúde, na sua velhice. E eu visito pessoas doentes, e uma das pessoas que eu visito há muitos anos, para você ter uma ideia, não é eu que estou falando, é os próprios familiares e a própria pessoa que me falou e reconheceu que muitos e muitos anos essa pessoa não tomava água. Ela comprava fardos e fardos de refrigerante e ela tomava no lugar da água o refrigerante. Quer dizer, eu estou lavrando, cuidando do templo que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Estou cuidando da minha saúde? Não, a própria pessoa estragou o seu corpo fazendo esse tipo de coisa, né? Estragou os seus rins, o seu organismo por causa disso. Quer dizer, lavrar é cuidar, é você tirar o que faz mal. Então Deus te deu o teu coração, Deus te deu o teu casamento, Deus te deu teus filhos, tua família, Deus te deu o corpo físico que você tem. Então lavre, cuide para que você tenha fartura de saúde, de paz, de alegria, em nome de Jesus, amém? Leva aí também para o lado financeiro, não é diferente, né? Se a pessoa quer prosperar, ela vai lavrar, ela vai trabalhar, ela vai lutar para também conquistar. Então, em todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida, eu quero ter fartura, eu tenho que dar atenção para essas áreas. Eu tenho que lavrar, eu tenho que cuidar. Pensa, aqui está falando diretamente da terra, traz para todas as áreas, para tudo aquilo que Deus te deu, todos os presentes que Deus te deu na tua vida, né? Tudo aquilo que você possui. Até eu falava também sobre amizades, né? Às vezes acontece da pessoa ter alguém do lado dela, uma amizade, uma coisa boa, e às vezes a pessoa não valoriza, né? Tem uma amizade, alguém do lado dela, uma pessoa que gosta dela e tal, e ela faz pouco caso da pessoa, e ainda às vezes até, em vez de cuidar e cultivar essa amizade, ela despreza a amizade. E ainda tem casos que a pessoa vai querer a amizade, não que a gente não possa querer, né? Mas a gente sabe que não tem como ajudar ou se relacionar com todo mundo, né? A gente sabe que tem limites, né? E aí muitas vezes ela está lá insistindo com amizades que não estão nem aí para ela, que nem se preocupam com ela, mas ela está correndo atrás de pessoas que nem valorizam ela. E às vezes Deus colocou pessoas ao lado dela que valoriza, que tem um cuidado por ela, mas ela não cuida, ela não dá valor, ela despreza, né? E assim por diante. Então valorize até uma amizade. Quando fala aqui de lavrar a terra e prosperar, de certa forma é plantar e colher, né? Eu vou limpar a terra para plantar e produzir. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem, né? Então, se eu plantei ontem coisas boas, eu vou estar colhendo coisas boas hoje. O que eu quero colher o ano que vem? O que eu quero colher no final do ano? O que eu quero colher daqui 5 anos? Uma amizade que continue. Então eu tenho que continuar respeitando esse amigo, cultivando coisas boas, perdoando, amando, coisas boas que vão me levar a ter uma amizade de mais tempo. Amém, irmãos? Então tudo, em todos os sentidos, cultive, né? Como diz aqui, lavre aquilo que Deus te deu, cuide daquilo que Deus te deu, todos os presentes que Deus te deu, valorize e cuide, meus irmãos, porque depende de nós. Aqui na continuação, essa é a primeira parte que fala: cuide da tua terra, lavre a tua terra, como a gente brincou, cuida da tua vida, né? Amém? É a tua terra. Não adianta
adianta eu querer ter uma terra abençoada se eu estou cuidando da terra do vizinho. Eu tenho que focar naquilo que Deus me deu. Agora diz ali, mas, a segunda parte do versículo, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O que é o ocioso? É o que não faz nada, é o que não tem ocupação, é o preguiçoso, é a pessoa sem um propósito, podemos dizer assim, na vida. Ela fica sem fazer nada, não está nem aí para nada, né? E ela não se esforça para nada. Até fala também que não tem vontade, uma pessoa sem vontade. Esse é o ocioso. E aí você convida o ocioso para orar e diz: eu não tenho vontade de orar, né? Vamos na igreja, eu não tenho vontade. Vamos, cuida do teu casamento. Eu não tenho vontade de fazer nada para melhorar o meu casamento. Cuida dos teus filhos. Eu não tenho vontade, são tudo ingrato. É aquela pessoa que não tem vontade para nada. Mais ou menos isso é o que está dizendo aqui. E essa pessoa ociosa está dizendo: quem segue esse tipo de comportamento vai ter pobreza. Então, espiritualmente vai trazer pobreza, vai trazer pobreza nos relacionamentos. Quando vê os relacionamentos são miseráveis, são baseados muitas das vezes em coisas mesquinhas, é baseado numa fofoca, que nem eu até brinquei com as pessoas. A pessoa convida o outro para orar: eu não estou com vontade. Mas vem cá que eu quero te contar uma coisa. Ela vem correndo: me conta o que está acontecendo, o que fulano fez, me fala. Quer dizer, para as fofocas, para uma intriga, para a vida dos outros, ela está ali animada para uma coisa ruim, né? Quer dizer, para aquilo que não produz nada de bom. Até tem uma outra tradução dessa mesma passagem que eu deixei anotado aqui na linguagem de hoje, que fala assim: mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Então, como a gente está falando aqui, o que segue o ocioso terá pobreza, o que gasta o tempo com coisas sem importância. Então, a oração pessoal com Deus é algo de vida ou morte, importantíssimo para cada um de nós. Só que às vezes a pessoa gasta o tempo 3 horas no celular, 2 horas com alguém que está fofocando, falando da vida dos outros, fica lá não sei quantas horas para outras coisas que não vão trazer resultado nenhum, que não são importantes, mas ela vai lá e gasta o tempo dela. Então também tem a ver com investir o tempo no que não tem importância. Às vezes a pessoa não investe o tempo na sua comunhão pessoal com Deus, ela não investe o tempo no casamento que deveria, né? Para o casal nunca tem tempo, mas para as outras coisas tem tempo, para os outros tem tempo. Então pense nisso, nós não podemos perder o nosso tempo. Também, além dessa tradução que fala gastar o tempo naquilo que não tem importância, também eu deixei outra aqui separada que fala também: mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Assim como o ocioso, fala ocioso que gasta tempo no que não tem importância e no que persegue fantasias. É a mesma coisa, é no mesmo sentido. Agora, o que a gente entende por fantasia? Algo que não é verdadeiro, não é realidade. Então, por exemplo, é fantasia você achar que só porque alguém orou por você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não abrir a boca e orar, é fantasia, meu irmão. Não é realidade. Porque eu tenho que lavrar a minha terra, eu tenho que plantar para que eu possa colher. Então muitas pessoas estão indo até vivendo atrás de fantasia, porque prometeram para ela que se ela subir no monte vai resolver a vida dela, prometeram que se fulano orar ela vai ser isso, vai ser aquilo, ou até mesmo, né, pessoas que acham que só porque orou a Deus vai chegar lá na rua e vai cair uma maleta de dinheiro na sua frente e tudo vai acontecer de uma hora para outra, sem lutar, sem trabalhar, sem estudar, sem fazer a sua parte, sem lavrar a terra. Não tem, é fantasia. E aqui está dizendo: quem busca fantasias
Quem busca essa coisa mágica, sem luta não há vitória, sem plantar não há como colher. Então é algo real, isso é real. Se eu plantar eu vou colher, se eu não plantar eu não colho. Só que tem gente que não quer plantar, não quer lavrar, mas ela quer colher, e ela acredita em fantasias, em promessas sem fundamento, né? Então até a gente vê casos de pessoas que você já deve ter visto falar ou dizer, alguém que conseguiu algo, e aí a pessoa fica dizendo: como é que pode, fulano tem sorte, né? Fulano caiu lá no colo dele de mão beijada. Às vezes pode ser até que aconteça coincidências aí, né? Mas geralmente, normalmente, aquela pessoa lutou para chegar onde ela está. Ela se esforçou, ela plantou algo. Às vezes ninguém viu ela lá estudando lá, né? Lutando, se esforçando, orando, clamando a Deus, mas as pessoas olham a vitória e dizem: foi de uma hora para outra, foi sorte, foi isso, foi aquilo. Não, aquela pessoa, para ela colher, ela teve que plantar, ela teve que lavrar a sua terra. Então, irmãos, não podemos ser ociosos, deixar o nosso tempo, perder o nosso tempo com coisas sem importância. Lembre-se, tudo nesse mundo é passageiro, a nossa alma é eterna, as pessoas que Deus nos deu são eternas, temos que cuidar, lutar por elas, e nós não podemos perseguir fantasias, achando que sem o nosso esforço de lavrar, nós vamos colher e tudo vai mudar, porque eu estralei os dedos, porque, sei lá, eu fiz uma oração e pedi a Deus e cruzei os braços e agora tudo vai cair no meu colo. Não, eu tenho que fazer a minha parte, lavrar, cuidar daquilo que Deus confiou nas minhas mãos, para que então eu possa produzir, prosperar e alcançar o que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Então não esquece da palavra: o que lavra a sua terra virá fartar-se de pão. Então não tem fantasia, é trabalho espiritual, trabalho familiar, trabalho financeiro, trabalho de cuidar da saúde, e vai ter resultado. Vou me fartar, Deus está afirmando aqui para nós: vamos ter fartura se trabalhar, se lavrar. E ao contrário, mas o que segue ocioso, fica sem fazer nada, só esperando a fantasia de cair tudo do céu, né? Perdendo tempo com coisas que não produzem nada de bom. Quem fizer isso vai se fartar de pobreza. Então é miséria espiritual, miséria no sentido geral, em todos os sentidos. Não podemos deixar isso acontecer. Depende de nós cuidarmos da nossa terra, daquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus, amém? Para a gente encerrar e eu mostrar para você que tem algo parecido no Novo Testamento também sobre isso. Lá em Efésios, no capítulo 5, vamos ler lá no versículo 14. De certa forma, ficar ocioso, gastando tempo no que não é importante, de certa forma, tudo isso tem a ver também com dormir espiritualmente, né? E é o que fala um pouquinho aqui também. Diz assim, Efésios 5,14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente, cuidadosamente, como andais, não como nécios, que é desprovido de conhecimento, mas como sábios. Então a ordem aqui do apóstolo Paulo para nós é: acorda, desperta. De certa forma, levando para o mesmo sentido, uma pessoa que está dormindo espiritualmente, e aqui no caso natural, ela não tem como lavrar a terra, ela é ociosa, ela é preguiçosa, ela está dormindo e não está cuidando da terra, né? Então ela vai ficar na pobreza, no sentido que a gente está falando. Leva para o lado espiritual, que é o que está dizendo aqui: acordar dentre os mortos. O morto espiritualmente é aquele que não segue os ensinamentos de Cristo.
é aquele que está dormindo, está enxergando o que precisa fazer, mas não faz. Muitas vezes não cuida para fazer a vontade de Deus. Como diz aqui, vede cuidadosamente, prudentemente como você anda. Então eu tenho que cuidar como é que está a minha vida espiritual, despertar para cuidar da minha vida espiritual, orar, ler a Bíblia, crer, avivar. Se tem coisa no meu coração, eu vou despertar para tirar aquilo que está me atrapalhando. Leva para o casamento, eu vou despertar, não, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou despertar para a minha família, eu vou despertar para minhas finanças, e eu vou cuidar, eu vou andar como sábio e não como tolo, né? Como está dizendo aí, como nécio. E aí diz mais, ó, chega a dizer aí no versículo, ventinho me abençoando aqui, no versículo 16, olha como tem a ver com o tempo. Lembra que numa das traduções lá de Provérbios diz que gasta o tempo no que não é importante, né? Então o nécio, preguiçoso, que gasta o tempo naquilo que não é importante, que busca fantasia, coisa que não é real, não quer lutar realmente, né? É aquela pessoa, às vezes você encontra esse espírito de fantasia nos jovens, né? Às vezes você conversa aí com um jovem, ele diz, não, eu vou ter 18 anos, já vou ter a minha casa, já vou ter tudo, e eu não vou precisar mais de ninguém, né? Já viu isso? No estralar de dedos cai a casa do céu e tudo está formado, né? É fantasia, não é uma realidade, porque se ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar lutar para chegar lá, não é verdade? Então mais ou menos isso é o que está falando lá sobre o ocioso. Vive no mundo da lua e acha que tudo cai do céu sem ter que lutar. E aqui está falando para a gente aproveitar o tempo. Diz assim, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então imagina, mais ou menos 70 anos depois de Cristo foi escrita a Bíblia. Aqui mais ou menos, né, por cima, em torno desse tempo. Ninguém tem nem como afirmar exatamente, né? Mas vamos dizer que foi mais ou menos 70 anos aqui escrito esse texto. Calcula aí 2000 anos, né? 2022 menos 70, 1950 anos atrás, já era dito que era para cuidar do tempo, aproveitar o tempo de vida que você tem, porque os tempos são maus, os dias são maus. Então se lá atrás, todo esse tempo atrás, já era dito que os dias eram maus, olha os dias de hoje, meus irmãos. Será que são maus? Será que a gente pode perder tempo brincando com o pecado, se afastando de Deus? Será que a gente pode brincar achando que Deus nunca vai nos castigar, mesmo a gente seguindo um caminho torto, errado? Que Deus nunca vai trazer o juízo na nossa vida, porque um dia o juízo vem, né? E às vezes a gente está perdendo o tempo, brincando com o tempo. Quando eu estiver morrendo eu aceito Jesus, eu peço perdão e resolvo. E se não der tempo? E se eu perder o tempo? Está aqui aproveitando o tempo, que o dia é mau. Então eu tenho que cuidar do meu tempo, eu tenho que cuidar da minha terra, do meu coração, da minha vida com Deus. Então eu não posso perder tempo, eu tenho que aproveitar. E aqui está falando, aproveitando o tempo, que os dias são maus. Então isso a gente está falando diretamente da nossa salvação, né? Mas leva para tudo. Olha quantas pragas nesse mundo aí. Essa praga desse vírus maldito, a praga das doenças aí, não só doença, mas leva até para as maldades, irmãos, desse mundo, né? Quanta maldade, quanta desgraça você vê aí nesse mundo. E aí às vezes a pessoa brinca de ficar longe de Deus, achando que nada vai acontecer, porque Deus é misericordioso e tal. Só que se você está andando como nécio, como quem não guarda a palavra, você está sujeito a trazer maldição para a tua vida, porque a gente planta, a gente colhe. Então eu tenho que cuidar, aproveitar o meu tempo, e para que eu não venha ser derrotado por esses dias maus. Então às vezes é a maldade que você vê no mundo, é o sofrimento, as destruições. Eu preciso aproveitar o meu tempo com Deus, estar firme, estar na fé, em comunhão com Ele.
Para que eu possa enfrentar. A Bíblia nunca diz que não teria dias maus, dias de dificuldade, mas Ele garante que estaria conosco. Essa é a diferença. Então, se eu não estou em comunhão com Ele, eu vou enfrentar os dias maus sozinho. E aí o bicho vai pegar, como dizem, né? Aí já era. Sem a mão de Deus para me proteger, sem a mão de Deus para me ajudar, nós não vamos conseguir vencer. Então, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar como? Lavrando o que é teu. Lembra do início da mensagem? Lavrando a tua terra. Não, eu estou cuidando da minha vida espiritual, da minha família, estou me esforçando, pastor. Então você está aproveitando o tempo. E aí diz mais aqui para a gente encerrar, e para ver que tem tudo, isso tem tudo a ver sempre, primeiramente, com a nossa vida espiritual, irmãos. Diz assim, para a gente já orar: pelo que não sejais insensatos, que é sem juízo. Então, uma pessoa que não cuida do tempo, que não valoriza, não pensa bem no que está fazendo com o seu tempo, ela está sendo insensata, porque o tempo não volta atrás. O dia de hoje não vai voltar. É hoje que eu tenho que fazer se eu quero colher amanhã. Então eu tenho que cuidar hoje, eu tenho que fazer hoje. Amém? Então essa pessoa está sendo sem juízo. E aí ele diz: não seja sem juízo. E aí ele diz: entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o que é uma pessoa sem juízo? É uma pessoa que ela não entendeu a vontade de Deus para a vida dela. Que você, meu irmão, minha irmã, possa orar e perguntar para Jesus e pedir para Ele: eu quero entender qual é a vontade que o Senhor tem para a minha vida. Ele diz: não ande como um insensato, entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida. Se nós estivermos na vontade de Deus, irmãos, é garantia de proteção que Ele vai estar conosco em nome de Jesus, amém? E aí, para a gente ver o que é prioridade acima de tudo, talvez você não entendeu o que Deus quer para a tua vida, no sentido, sei lá, familiar, financeiro, profissional, um sonho, um ministério, né? Ministerialmente falando. Talvez nessas áreas você diz: eu não sei ainda o que Deus quer de mim nessa área, pastor. Mas uma coisa Deus quer de você: que você seja cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, fazendo o que você tiver que fazer, em qualquer coisa, qualquer área. E aqui ele fala isso, quer ver? Para a gente encerrar e já orar. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Se embriagar com vinho que há contenda, irmãos, uma coisa que Deus quer para cada um de nós, que é a vontade dele, não tem o que cogitar. Ele não quer que você se embriague com o que traz coisa ruim. O vinho, contenda, briga, lembra das ervas daninhas, cuidar da vida dos outros, da terra dos outros. Deus não quer nada disso para você. Deus quer que você se encha do Espírito de Deus, se encha da presença dele. E essa é a vontade de Deus. Se você iniciar um propósito de se encher da presença de Deus diariamente, você já está entendendo a vontade de Deus. E o restante, com certeza, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então o restante da tua vida Ele vai te ajudar a você ser guiado. E olha como Ele fala da parte espiritual. Ele diz assim mais, se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cuidando, lavrando o coração, enchendo o coração, salmos, hinos, louvores a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então quando eu louvo, eu chamo o Espírito Santo para o meu coração. E aí diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e fala ainda se sujeitar uns aos outros. Então eu vou sempre louvar a Deus e me encher do Espírito Santo. Até a pastora usou o exemplo quando ela abriu o culto hoje, à tarde lá na ilha, e ela falou sobre o Paulo e Silas, né? E se você olhar, Paulo e Silas estavam lá, eles tinham sido açoitados, machucados, humilhados, e na cadeia, o que eles fazem? Talvez eles estavam ali sem entender o que Deus queria no propósito da vida deles ali. Por que eu estou aqui na prisão, machucado, humilhado? Mas eles adoraram a Deus. Eles lembraram que o propósito deles era louvar a Deus. O que a Bíblia diz? Que eles começaram a orar e louvar a Deus e adorar, e houve aquele terremoto. Traz isso para nós. Você pode estar até enfrentando dias maus, problemas, dificuldades, porque no mundo vai ter aflição, mas se você entende o propósito de Deus, de você adorar, louvar, manter o Espírito Santo no teu coração, vai ser que nem Paulo e Silas. Vai vir um terremoto, as portas vão se abrir, Deus vai te abençoar e você vai permanecer na presença dele. Amém? Então entendei qual seja a vontade de Deus para a tua vida. Aproveitando o tempo, você com certeza sempre irá aproveitar o tempo louvando e rasgando o teu coração na presença de Deus. Seja diante de qualquer situação, Deus vai te ajudar sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Lembra do início. Não vá atrás de fantasia. Pastor, eu fiquei sabendo que lá na igreja tal, na igreja A, B, C, D, E, até Z tem, né? É só chegar lá que eu bebo uma poção mágica e tudo acontece na minha vida. Sem trabalho, sem lavrar a terra. E conversa fiada. Sem você mesmo rasgar o coração e orar. Não, Deus não é Deus de confusão. Se planta, colhe. Se não planta, não colhe. É pessoalmente, cada um de nós. Quando ele diz aqui, louvando e se enchendo do Espírito Santo, não diz, eu, apóstolo, vou me encher e vocês vão ficar aí olhando. Não, todos nós temos que buscar nos encher do Espírito. Todos nós temos que lavrar o nosso coração e cuidar do que Deus nos deu, e aí vai se multiplicar. Em nome de Jesus, cada vez mais paz, mais amor, mais saúde, mais a presença de Deus virá nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Tem uma irmã perguntando, o versículo é Efésios 5, a partir do versículo 14. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus poderoso, e nós queremos neste momento invocar o Teu poder aqui agora sobre as nossas vidas, Pai. Como o Senhor nos ensinou na palavra de hoje, devemos lavrar a nossa terra, devemos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, e o nosso maior tesouro, Pai, é o nosso coração, é a nossa alma, porque o Senhor derramou o seu sangue para comprar a nossa alma para Ti, para nos comprar para o Senhor. E meu Deus, o Senhor deu a vida por isso, não foi por coisas materiais, mas foi pela nossa alma. E por isso, Pai, nós queremos lavrar agora o nosso coração, queremos lavrar agora a nossa vida diante de Ti. O Senhor disse, em meu nome expulsarão todo mal. O Senhor diz que nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada nos causará dano algum. E agora, junto com cada irmão e irmã, nós queremos nos levantar, Senhor, com poder e autoridade do Teu nome, para expulsar, Senhor, todo o mal da nossa terra, todo o mal do nosso coração. Eu não sei qual é o tipo de erva daninha que está crescendo no coração deste irmão, desta irmã, que está tentando crescer. Se é a erva daninha da tentação,
enfermidade na alma, no coração desta pessoa, todo espírito de morte, depressão, tristeza, pessimismo, mágoa, egoísmo, ódio, soberba, todo mal, domínio difícil, esse sono maldito da carne que tem dominado essa pessoa, sai do corpo dela, sai da alma dela, esse sono maldito que não deixa ela enxergar que ela precisa mudar e largar aquilo que está atrapalhando a sua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal. O Senhor diz para lavrarmos a nossa terra, e nós nos levantamos para cuidar do que o Senhor nos deu, do nosso coração, do nosso corpo físico. Passa com o teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés, e queima, Jesus, toda doença, toda enfermidade, toda enfermidade no aparelho respiratório, a sinusite, a rinite, a asma, a bronquite, sai do pulmão, sai do aparelho respiratório, em nome de Jesus, na carne, dos ossos, do sangue, esse problema muscular, dos nervos, dos músculos, tendões, sai infecção, inflamação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Passa com o teu poder nos rins, na bexiga, no estômago, no coração, esse ataque cardíaco, toda enfermidade, no nome de Jesus, sai da nossa terra, sai do nosso corpo, sai do casamento, as brigas, discórdia, desavença, esse esfriamento conjugal, esse demônio que plantou a separação e plantou a destruição nesse casamento, sai da mente desse homem, sai da mente dessa mulher, esfriamento maldito. Se foi feito um trabalho, uma bruxaria, eu quebro toda a maldição agora no nome poderoso de Jesus. Sai deste lar, espírito de briga, espírito de miséria, de amarração, tranqueira financeira, é você que tem amarrado as vendas, tentando impedir a prosperidade, em nome de Jesus. Sai das finanças, sai da vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós lavramos a terra, nós usamos o teu poder, o poder do teu nome, e exigimos a todo mal, sai da nossa vida e dos nossos caminhos, sai da nossa terra, vai embora, em nome de Jesus. Pai, foi o Senhor que disse: em meu nome expulsarão todo mal. Então nós decretamos a expulsão de todo mal da nossa terra, da nossa vida. Vai embora, em nome de Jesus. Pai, nós desligamos todo mal e ligamos a bênção do Senhor, a tua presença na nossa vida, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vamos agora lavrar o nosso coração, Senhor. Vamos buscar os teus frutos, o teu espírito, vamos lavrar, vamos trabalhar na nossa vida espiritual diariamente, separando momentos para rasgar o nosso coração na tua presença, para orarmos, te buscarmos e te encontrarmos. Pai, vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso coração, a nossa alma, a nossa saúde.